Vamos chamar o nosso convidado, que já está nos aguardando. Vamos tratar de cultura brasileira. A gente começou falando disso aqui, né, no programa, e vamos terminar aqui o programa falando disso também. Quem está aqui conosco agora é o Pedro Pernambucano. Ele, inclusive, foi da primeira geração do balé popular e fundador da dança brasílica. Ele é multiartista, nascido e criado nos quatro cantos de Olinda. Começou sua trajetória com a cultura popular aos 8 anos na Pitombeira dos quatro cantos de Olinda. Foi bailarino, professor e assessor artístico do Balé Popular do Recife. Passou 16 anos divulgando e difundindo a dança brasílica na Europa. Fundador, diretor, roteirista, coreógrafo da família Pernambucano. Pedro, boa noite, seja bem-vindo ao Farol Brasil, ao Noite Brasil Cultura Brasileira. Muito obrigada por atender nosso convite e vir aqui conversar conosco. Boa noite a todos, boa noite. Obrigado pelo convite. Vocês estão me escutando bem? Estamos. E além de tudo isso, é meu irmão, né? Ah, bom. Que é o cargo mais importante que ele ocupa. Né? Ih, gente, então vai ser papo de família aqui. Só corrigindo, Pedro Pernambuco. Ah, não é pernambucano? Ó. Também sou. Mas foi Eri que mandou desse jeito. Desculpa, Eri, vou ter que... Eu escrevi errado, então. Ele... E eu não sou da primeira geração do Balé Popular do Recife. Sou de uma geração a seguir. E sou colaborador da construção do método de dança brasílica, sim. Mas vamos lá, vamos conversar. Pedro, então Pedro, eu queria... Desculpa, Eri. Não, pode começar, Thalita. Vai, dá-lhe. Não, eu queria, assim, para o senso comum mesmo, né, aqui para quem está nos acompanhando, pedir para você explicar para a gente o que é a dança brasílica. Eu estou ouvindo pela primeira vez. Bem, para falar de dança brasílica, a gente tem que ir para a década de 70, a gente tem que falar um pouco sobre o movimento armorial. Né? O movimento armorial, ele divide, né, a dança popular, na minha visão, entre Antigo e Novo Testamento da dança popular. O mestre Ariano Suassuna, na busca da dança armorial, cria o Balé Popular do Recife, e a partir do Balé Popular do Recife, na figura do meu mestre André Madureira, ele sentiu a necessidade de criar uma dança com o verdadeiro espírito do povo brasileiro. Né? E daí surge essa metodologia chamada Método de Dança Brasílica, através de André Madureira. A dança brasílica, ela é composta pela junção das três raças. Né? Ela é o núcleo, vamos dizer assim. Ela é o ponto de partida para essa dança com espírito de brasilidade. E ela também nos dá a liberdade de criar roteiros e contar histórias sem a preocupação de se manter, né, dentro de um determinado ritmo, podendo fazer experimento, né, mesclando os ritmos, os passos, os movimentos, os altos e foguetes populares do Nordeste do Brasil e não só. Isso é um pequeno resumo. Ô Pedro, tenta explicar, porque tem muita gente do Sudeste aqui nos acompanhando. Então, tenta falar um pouquinho para o pessoal popular de Recife, qual é a importância que ele tem e quais são os gêneros, né? Os tipos de dança e de música que ele movimenta, né? Para criar o Balé Popular de Pernambuco. E para quem não sabe, balé é escrito aqui B-A-L-E mesmo, com acento. B-A-L-E, que Ariano Suassuna tinha que aportuguesar tudo, né? Exatamente. E o Balé Popular do Recife, ele é um grupo de dança que já viajou mais de 25 países, né? Ele dançou no Brasil inteiro. Ele é o cartão postal do dançado do Nordeste do Brasil. E dentro da metodologia de dança brasílica,
o balé ele dividiu as danças em 4 ciclos: ciclo carnavalesco, ciclo junino ou joanino, ciclo afro-indígena e ciclo natalino. Né? Em cada ciclo desse, André Madureira ele catalogou danças relacionadas ao momento, àquela época. Né? Por exemplo, no carnaval aqui, nós temos o carro-chefe, a Nossa Majestade, que é o frevo, mas nós temos também caboclinhos, que é uma dança de inspiração indígena, né? A figura dos povos originários no ciclo carnavalesco. Nós temos o maracatu nação e o maracatu rural, de origem africana. Nós temos o afoxé, que é o candomblé de rua. Nós temos inúmeras manifestações que foram catalogadas ali naquele ciclo. Quando a gente vai para o ciclo junino, a gente tem as quadrilhas, coco de roda, ciranda, chachado, bumba meu boi, a gente vê nos 4 ciclos. Quando chega no ciclo afro-indígena, a gente tem ali todas as danças de origem afro e dos povos originários. Né? O toré, a gente volta a ver o caboclinhos, a gente tem também ali o maculelê, dança dos orixás. No ciclo natalino, vem a influência ibérica, onde a gente vê pastoris, cavalhada, guerreiros, reisados, ou seja, tudo catalogado mediante aos ciclos. E isso é muito importante, porque a dança brasílica, né, o Balé Popular do Recife, levou essa metodologia para todas as escolas da rede particular de ensino no estado de Pernambuco, né, e também estaduais e municipais. Alô? Pedro, eu queria que você falasse um pouco, então, da história dessa escola, né? A escola Família, não sei se é esse o nome, né? A Escola Família Pernambuco, mas o Família Pernambuco, como é que surge, qual que é o contexto, e o que que vocês apresentam, né? O que que vocês têm como projeto, quais os objetivos ali dentro dos projetos que vocês têm? A Família Pernambuco, ela nasce na Cidade Alta de Olinda, em 1995, e ela nasce como Companhia de Arte da Cidade Alta de Olinda, onde eu e a Carmen Queiroz fundamos, para ser uma representação daquele trabalho do Balé Popular do Recife na cidade de Olinda. Depois nós viajamos para Portugal e transformamos a Companhia de Arte da Cidade Alta de Olinda em Balé Brasil de Portugal, onde a gente difundiu e divulgou a dança brasílica durante 16 anos, inclusive utilizando a metodologia como ferramenta social para fazer a inserção de imigrantes de vários países dentro da comunidade portuguesa. Em 2015, a gente retorna para o Brasil e aí sim assume o nome de Família Pernambuco. E construímos essa escola, esse centro cultural, que é situado aqui em Casa Amarela, aos pés do Morro da Conceição, onde a gente também desenvolve um trabalho social com as crianças e com as mães desse morro. A Família Pernambuco, ela tem uma metodologia própria, chamada Dança Popular Natural Integrada. Dança porque é movimento, dança popular porque é do povo, natural porque respeita todos os aspectos naturais do ser humano e como o ser humano recebe as nossas informações e reage, né? E integrada porque ela é baseada e construída em cima de vários pilares, da dança popular, da dança folclórica, parafolclórica e da dança brasílica, do passo habilidades, que também é uma metodologia criada por Ângelo Madureira, filho do nosso mestre André Madureira. A gente funciona aqui de segunda a sábado, né? Agora mesmo está tendo aula, eu estou dentro do nosso centro cultural, falando com vocês. Está aberto ao público de todas as idades,
né? A gente tem uma turma chamada Novidades, que é dia de sábado, que é para as pessoas mais 60 mais, né? Temos o projeto Pamperê, que é para as crianças, que é um projeto totalmente social. E também oferecemos aulas durante todas as noites, de segunda a sexta. Ô Pedro, eu já, desde criança, eu fui algumas vezes, né, para tuas apresentações do teatro, né? Que além da dança, tu sempre integrou muito a dança com as apresentações, inclusive com espetáculos que tu mesmo planejou, pensou, escreveu, etc. Fala um pouco dessa interlocução entre o teatro, a dança e essa contação da história pela dança e pelo teatro, que é uma marca que vem desde o balé e que a família Pernambuco também desenvolve muito bem, né? Isso, na verdade, eu começo a minha trajetória também na Associação de Teatro de Olinda, né? Eu passei pelo teatro, inclusive meu DRT é de ator, não é de bailarino nem de coreógrafo, né? Mas eu sempre tive esse cuidado de utilizar essa ferramenta para contar histórias, né? E para utilizar a dança como veículo de um veículo de contar e de transmitir a realidade, né? O dia a dia, de forma contemporânea mesmo, né? A gente construiu um espetáculo recentemente chamado Turbantes. Turbantes fala sobre o câncer de mama. E como é interessante ver a dança popular, a dança brasílica, a dança popular natural integrada, falando sobre um assunto tão importante, né, que é essa temática que afeta tantas mulheres e não só, porque o câncer de mama ele também atinge os homens, numa proporção bem menor, mas e utilizando essa ferramenta da dança como prevenção, por exemplo, né, no espetáculo Turbantes, que foi o último espetáculo que a gente montou. Nós contamos também, através da dança, histórias como Iracema, de José de Alencar, lógico, uma releitura. Né? Nós fizemos vários espetáculos, né? Não só aqui no Brasil, como no exterior, em mais de 11 países, né? Entre Canadá, Cuba, Portugal, Espanha, Hungria, República Tcheca, Itália, né? E como é importante, né? Através da dança você pode comunicar sem precisar da palavra, né? Através do movimento, através da dança-teatro. Eu chamo assim a nossa dança também, que é uma dança dramática, muito importante. Tem aqui duas perguntas, Pedro, para você. Primeiro, o Joab, né, ele está fazendo um comentário e aí seguido de uma pergunta. Ele diz: aqui na Bahia temos também o balé folclórico, com semelhanças ao balé pernambucano. Até se quiser comentar, né, se realmente há essas semelhanças, quais são essas semelhanças, mas aí ele também emenda aqui com uma pergunta. Ele diz: esses movimentos musicais têm alguma interlocução a nível nacional? Tem intercâmbio com outros estados brasileiros? O Balé Folclórico da Bahia sempre foi um irmão querido do Balé Popular do Recife. Né? Eles sempre caminharam juntos, lado a lado, né? E nós temos um carinho enorme, né, pelo Balé Folclórico da Bahia, que desenvolve um trabalho belíssimo e muito importante no Nordeste do Brasil, e não só. E os movimentos, ele falou de movimentos musicais, é isso? Ele pergunta se há uma interlocução, uma relação com outras regiões do Brasil, né, em termos nacionais. Até, se você puder, Pedro, emendando aqui para uma pergunta, eu queria te ouvir nesse sentido mesmo, assim, como a gente tem
o que é folclórico e regional e o que é nacional, quando a gente pensa nessa questão da dança especificamente, né? E aí o comentário dele é exatamente esse. Se há essa interlocução com outras regiões, nesse sentido de da gente compreender o que é nacional, né? Há uma dança nacional brasileira, que é para além do que é regional, do que é folclórico também, que é algo que muito se atribui às questões de cultura popular brasileira como um todo, né? Folclórico, regional, e aí sempre vem essa dúvida, o que vem a ser nacional e essa interlocução com o que é nacional, né? O que vem a ser nacional no caso da dança. Na verdade, quando a gente diz uma dança brasileira, ela faz essa interligação automaticamente. Ou seja, é o movimento do povo brasileiro, né? O movimento do corpo, o movimento das várias linguagens, né, que o brasileiro executa através da dança popular. A fusão, né, das danças. Por exemplo, vou dar um exemplo prático. Utilizar a dança dos orixás com Dança dos Orixás, que é uma representação muito forte na Bahia, né, com o Chachado da Paraíba, para contar uma história sobre um determinado livro, uma determinada causa, né? Ou seja, é quando a gente faz, de fato, a fusão desses movimentos todos, a liberdade de criar e de transitar através de todos esses ritmos do Brasil, sem a responsabilidade de seguir um ritmo específico. Por exemplo, para falar de lampião, dentro da dança brasílica, eu posso utilizar movimentos de frevo, de caboclinhos, de chachado, de coco de roda, do maculelê, né, do afro ancestral, e utilizar esses movimentos para contar uma história, por exemplo, como a de Lampião. É a liberdade de criar através do movimento do povo brasileiro. Eu não sei se eu me fiz entender. Sim. E aí tem uma outra pergunta aqui, emendando, Eri, desculpa te atravessar, mas acho que tem a ver, que é a Priscila Nunes, que está perguntando se vocês já foram ou se vocês vão para o Festival de Dança de Joinville, porque é um festival bastante conhecido na dança, né? Esse Festival de Joinville. Veja, como bailarino do Balé Popular do Recife, eu já dancei no Festival de Joinville, inclusive um ano que nós fomos convidados para abrir o festival. Né? Depois disso, eu me afastei. Depois que eu viajei para Portugal, né, eu fiquei representando o Balé Popular do Recife em Portugal e retornei. Eu já não fui mais bailarino do Balé Popular do Recife, né, mas já participamos, sim, do festival. Tivemos a honra de participar do Festival de Joinville, fazendo a abertura. Deixa eu perguntar para Pedro aqui rapidinho, que o carnaval é sempre um momento, para o pernambucano, né? É sempre um momento especial, né? Trabalho é um momento que é especial, mas também de muito trabalho, né? Então, alguém tem que trabalhar para a gente tomar cerveja feliz, né? Enfim. Então, fala um pouco sobre esse trabalho do carnaval, da construção do carnaval, que a família Pernambuco participa em diversos espaços, né? Inclusive participando como jurados, participando de organização de blocos, enfim. O carnaval para a gente, não só o carnaval, São João, todas as festas populares, elas, no nosso universo, elas estão funcionando a tempo inteiro. Carnaval, para mim, é o ano inteiro. Né? A gente está sempre se preparando para os grandes dias. Né? Enquanto todos estão na folia, nós somos os bastidores para que a festa aconteça de fato. Nós somos jurados, avaliadores, né, dos concursos de escola de samba, de blocos, de troças, de tribos indígenas, caboclinhos, laúça. Nós avaliamos as quadrilhas juninas. Nós participamos também da produção como figurinistas.
aderecistas, coreógrafos. A gente está o tempo inteiro vivenciando o carnaval na vida da gente, né? O que é uma maravilha, né? A gente não tem tempo para entrar em depressão. Pedro, Está fala, você puder sempre... falar um pouco. Desculpa, pode terminar. Não, era isso mesmo. Pode falar. Eu queria que você pudesse falar sobre o frevo, a história do frevo. Quando eu fui a Recife, eu me lembro vagamente assim de ter ouvido lá no Passo do Frevo de que o frevo ele se origina dos capoeiristas e que tem aí toda uma questão de um contexto histórico, inclusive, em que os capoeiristas que iam para espécie de batalhas, de grupos de batalhas, de enfrentamentos, confrontos que aconteciam, e os capoeiristas que iam nessa linha de frente, inclusive com facas, com lâminas, enfim, nos pés, né? E aí que faziam os movimentos. E aí, no processo todo, que isso acabou sendo modificado e virou o frevo. Então, eu estou falando aqui muito do que eu me lembro vagamente do que eu ouvi quando fui a Recife. E aí eu queria que você pudesse falar um pouco da história do frevo, se é isso mesmo, se é exatamente essa a origem, como é que o frevo se originou e como é que hoje ele está consolidado, né, em Pernambuco, que é uma grande marca da cultura popular de Pernambuco. De fato, você tem razão. O frevo ele vem de origem a nível de movimento da capoeira, mas ele sai como um furacão, absorvendo muitas movimentações, né? A gente costuma dizer que existe um passo de frevo para cada pernambucano existente na face da terra. Os capoeiristas eles vinham à frente das bandas, das orquestras, para defender, para abrir alas, né, das orquestras, fazendo o movimento da capoeira. Os capoeiristas, os caxinguelês, sim, utilizavam navalha, facas, né, até que foi proibido, houve muita confusão. Passaram a usar o guarda-chuva com a ponta para furar o bombo da orquestra rival, para acabar o carnaval da outra orquestra. Né? Mas aí, nessa hora, eles descobriram, né, que a sombrinha, né, o guarda-chuva, ele servia também para dar equilíbrio aos movimentos, né, do frevo, que a gente chama do passo. E quem faz o passo é o passista, não é o frevista. Né? E enquanto ritmo, né, ele vem dos dobrados, das polcas, ele sai buscando e armazenando uma quantidade enorme de ritmos dentro dele. A vestimenta do frevo, ela lembra a vestimenta do povo cubano, que era a blusa amarrada na cintura, a calça curta, né, a saia da salsa, né, ele sai absorvendo um monte de coisa. Os movimentos das danças russas, na década de 70, teve aqui no Recife um balé russo infantil, né, e as pessoas já saíram dali copiando aqueles movimentos. A gente vê a própria influência dos musicais da Broadway, né, na movimentação do frevo. Há quem diga, e eu acredito, que no frevo até Michael Jackson foi influenciado pelo frevo. O frevo ele ganhou o mundo, né? Ele também resgatou a movimentação do mundo para dentro dele. Eu fiz 4 anos de folclore egípcio e dentro do folclore egípcio, né, eu também encontrei movimentação do frevo. A gente passa a ter um olhar de como o frevo, a nível de movimento, ele é rico e ele absorveu tanta coisa no mundo inteiro. O frevo ele é dividido em 4 tipos de frevo enquanto música. Frevo de rua, frevo de bloco, 3, frevo canção. E o frevo de rua, ele tem o frevo ventania, o coqueiro e o abafo. Né? Então, ou seja, é um universo enorme.
A sombrinha de frevo, ela nasce justamente dessa redução desse guarda-chuva, né, que tinha a ponta que furava o bombo da orquestra rival, e ali assume também as cores da bandeira de Pernambuco e passa a ser o nosso símbolo. O frevo é uma majestade, o frevo é moleque, né? O frevo, ele é o verdadeiro espírito do povo pernambucano, né? Que a gente está morrendo, está dançando, mas está sempre rindo ali. Ou seja, a gente não larga, né, do frevo nem a pau, como o povo diz. Eu gosto disso. O pernambucano, ele exalta, né? O Pernambuco exalta por isso é a nossa é o nosso jeitinho, né? O nosso jeitinho é assim, é a exaltação absoluta da própria cultura. Fala também um pouco do maracatu. Acho que o maracatu é um outro grande símbolo da cultura e pernambucana. Eu acho que todo pernambucano ele tem uma relação muito emocional com o maracatu, né? Mesmo que a pessoa não seja do carnaval, mas culturalmente o maracatu está. Então você está na rua O andando, de maracatu, repente bate o maracatu. Aqui na Várzea tem o maracatu da Várzea também. Então fala um pouco da história do maracatu e do lugar do maracatu dentro da cultura pernambucana. o maracatu, ele é a representação da coroa, da coroação dos reis negros, né? Essa representação que acontecia na frente da igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos. E a gente tem maracatu rural e maracatu nação. Maracatu rural como maracatu de baque solto e maracatu nação como maracatu de baque virado, né? Onde no maracatu nação as figuras que aparecem mais são as figuras da corte, o rei, a rainha, a dama do passo, príncipe, princesa, as baianas, né, que a gente podia chamar de pernambucanas, mas é assim que é chamado, as baianas. E no maracatu rural, a figura principal, né, a figura de grande destaque é o caboclo de lança, que também é conhecido como guerreiros de Ogum, caboclos de guiada. Hoje a gente está até no dia de Ogum, né? Dia 23 de abril, Ogunhê, meu pai. É isso aí. E, né, o maracatu, ele representa toda essa história, né, da nossa ancestralidade, dessa dos reis e das rainhas, né, africanos, né, essa coroação que vem, de uma certa forma, afrontar, na época, a corte portuguesa. Né? Era uma forma de afrontar, porque a própria indumentária do maracatu é uma indumentária que lembra, né, a indumentária da corte portuguesa, né, do rei, da rainha. Era uma forma de afrontar. E o maracatu, eu participei durante ainda um ano antes de viajar para o exterior, participei no Maracatu Nação Pernambuco, que tem uma linguagem também própria de se dançar maracatu e de se tocar maracatu, que foi fundado por, inclusive, por ex-bailarinos do Balé Popular do Recife, Bernardinho, Felipe Santiago, Amélia Veloso, que foi minha mestra, né, durante o meu tempo do Balé Popular do Recife. E o maracatu, de fato, é uma grande bandeira da nossa cultura popular, da nossa história, da história de Pernambuco. Pedro, a Thaís Hércules está perguntando, ela diz, né? Pedro, boa noite. Como estão as políticas de fomento à dança em Recife, em Pernambuco, como um todo, né? A, a situação, eu costumo dizer, sempre foi muito delicada, né? Mas existe hoje em dia uma movimentação muito maior, né, do tempo em que eu estive fora para cá, né, de uns 10 anos para cá. Hoje nós temos várias possibilidades. Antigamente era muito difícil
a gente ter algum tipo de apoio, mas mesmo assim existe ainda uma burocracia muito grande, né? Por exemplo, para participar dos editais, uma documentação sem fim para a gente poder colocar qualquer tipo de projeto, né? É muito difícil ainda. Mas o movimento é bem maior do que na época, né? Quando eu estava antes de viajar para fora do Brasil. Pernambuco é um celeiro, é um polo de muita força e de representação nesse aspecto de movimentação política em relação à cultura. Mas mesmo assim ainda falta muito, sabe? Ainda falta muito para termos possibilidades de avançar com a cultura popular de maneira mais fácil, mais leve e com menos burocracia. Tem uma outra pergunta aqui, Pedro, do Joab Fernandes, que ele diz o seguinte: Pedro, qual foi a maior contribuição, na sua avaliação, né, claro, para o desenvolvimento da dança no Brasil? Dos indígenas, dos africanos ou dos europeus? Na minha opinião, a fusão da dança dos povos originários e dos africanos. Né? Quase tudo que a gente dança, lá encontramos as raízes, as nossas raízes dos povos indígenas e dos povos africanos. Mesmo as danças de origem europeia, ela de alguma forma termina sendo contaminada no bom sentido, né, pela cultura afro e indígena. O Pedro, fala também para o pessoal compreender o que é o balé do caboclo algumas vezes, mas o caboclinhos talvez seja menos conhecido para fora do que o maracatu, né? E é algo que eu lembro de ver dançar desde criança, assim, o caboclinhos, né? E que eu acho muito bonito, principalmente por conta da sonoridade. Eu acho uma sonoridade muito diferente das outras sonoridades comuns do carnaval, seja do frevo, seja do maracatu. O Caboclinhas, como eu já disse, acho que no início, ele é a representação dos povos originários dentro do carnaval. Pode ser chamado de caboclinhos ou de cabocolinho. Né? Existem vários ritmos, né? Entre eles o perré. Né? Esses três são os três ritmos mais conhecidos do caboclinhos. Né? Você vê também, né, no caboclinhos a influência também na indumentária, as miçangas, né, junto com toda a estética, né, da figura Umba, né, que aí você vê já a influência, né, dos terreiros, essa junção, né, dos povos originários com os povos africanos, da Jurema. Eu dancei na tribo Carijós do Recife durante alguns anos. Temos vários caboclinhos aqui no estado de Pernambuco, entre eles o caboclinho Sete Flechas, que é um dos caboclinhos também muito importante, né, no cenário. Tem o Tupã. Temos vários caboclinhos, né, inclusive manifestações de grande resistência, porque não é fácil colocar um caboclinho muito. A roupa é muito rica. Nós utilizamos também a preaca, que é um instrumento de percussão, além de ser um adereço, é um instrumento de percussão. A preaca, para o senso comum,
é como se fosse ele toca e ele é chamado de preaca. É um instrumento de percussão que a gente dança com ele, o caboclo. E também é em formato de cortejo, como o maracatu, como os próprios passistas de frevo, né? Danças de cortejo. E o cortejo ele tem justamente essa raiz, digamos, que é europeia, né? Essa coisa de cortejo que vem de corte, né? Então vem essa, e aí a gente, como você bem disse, né? A gente, digamos, nós abrasileiramos todas essas manifestações europeias, né? E abrasileiramos nesse sentido das contribuições afro-indígenas, né? Enfim, dos povos indígenas e dos povos africanos. É um pouco nessa linha quando a gente pensa em cortejo? De fato, eu acredito sim nessa linha de pensamento, porque quando eu morei em Lisboa, eu participei das marchas populares de Lisboa, né? E também é em formato de cortejo, né? O tempo que eu morei em Portugal, né? As manifestações portuguesas no período junino, né, como as marchas populares, elas são em formato de cortejo. Eu creio que sim, que tem essa influência, sim, do próprio desfile de rua, né? Essa coisa do carnaval. Pedro, tu já falou, né, um pouco por cima, né? Mas apresenta aí, faz tua propaganda aí da família Pernambuco. A família Pernambuco, ela está aqui na rua Visconde de Taunay, 207, né? Uma rua que liga a Avenida Norte com a Caixa, com o centro de Casa Amarela, né? Perto do mercado de Casa Amarela. É de fácil acesso, a gente funciona todas as noites, né? A gente está a partir das 19, a partir dia de segunda-feira, segunda e quarta, nós funcionamos a partir das 19 horas, dia de terça e quinta a partir das 17, nos sábados a partir das 9 horas da manhã até as 16h30. E temos aula para todo o público, para quem quiser participar. Nós estamos num lugar muito estratégico, porque a gente trabalha para quem precisa e a gente trabalha para quem pode ajudar, né? Nós temos o público pagante e nós temos o público social. Com o dinheiro do público pagante, a gente desenvolve os nossos trabalhos sociais. Então, está todo mundo convidado. Podem entrar no nosso Instagram, @família-pernambuco. Nós temos aqui o Gera Jorge, diretor e professor, a Carmen Queiroz, diretora e professora, e temos aula de capoeira, temos aula... Agora mesmo, na sexta-feira, nós vamos ter uma oficina de forró com a Ione Sanches. Quem quiser participar, só entrar em contato com a gente, né, lá no Instagram, e vir dançar para ser feliz. Que a gente acredita que a dança popular ela é essa ferramenta terapêutica, né, que nos dá alegria e felicidade, e é para isso que a gente está aqui. Que todos os corpos dançam, que todas as pessoas, todos os gêneros, todas as orientações, né? Então a gente está aqui para abraçar todos vocês. Muito bom, Pedro. Eu sempre digo, quem dança é mais feliz. Eu sempre falo isso. Não sei se é realmente Com uma certeza. verdade. É isso aí. Muito bom. Com certeza. E às vezes eu mesmo sinto isso, né? Eu digo que é sempre uma troca. Às vezes a gente amanhece meio borocochô, né? E depois de uma aula a gente sempre se sente renovado. Então, tá, eu estou esperando vocês, né, do canal para participar aqui da aula. Todo mundo pode marcar a sua primeira aula aí, experimental gratuita.
Se você não tiver condições também de pagar, conversa com a gente. Ninguém fica de fora, todo mundo dança. Que ótimo. Eu certamente irei. Quando for a Recife, Olinda, quando for visitar aí mais uma vez, eu certamente irei contatar vocês, então, para poder dançar aí com vocês. Muito bom. Obrigada, Pedro. Valeu. Parabéns pelos seus projetos, pelo seu Quero- trabalho. Eu quero agradecer o convite, né, dizer que eu não estava escutando também muito bem, porque eu não tive tempo de me preparar para o eu não tive tempo aqui de preparar, vim de uma apresentação do grupo Flores de Palco, do Erem Bibiribe, que apresentou um espetáculo belíssimo chamado, falando sobre ancestralidade, né, e cheguei correndo, então, assim, não deu tempo de preparar o material aqui, mas acredito que, tanto para mim como para vocês, tenha sido muito importante esse momento, e até breve. Meu Até irmão, breve. apareça! Tá certo. Obrigada, Pedro. Valeu, até a próxima. Obrigado. Valeu, Pedro.